Shalom, meus irmãos! Para você que gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Shalom, Lepulan! Shalom para todos! Estamos de volta com mais um vídeo, como prometido. Na primeira aula, falando sobre a alimentação, nós falamos antes da queda do homem. E agora, como prometido a vocês, nós vamos continuar nesse segundo vídeo sobre a alimentação, agora depois da queda do homem, certo? Então vamos, para que a gente possa ganhar tempo, abra as escrituras, não deixe ela fechada. Se inscreva aí no nosso canal, já vá se inscrevendo, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, com as pessoas e vamos por mais, através agora de mais uma aula, tá certo? Então vamos, abra aí as escrituras. Nós aprendemos que Deus, o Criador, Ele deu a alimentação para o ser humano, como a gente falou, como foi ensinado na aula passada, dando ao ser humano as verduras, a erva verde, os frutos. E agora nós vamos ver um pouco detalhadamente o que é que Deus dará mais depois que o homem peca, depois que o homem transgride. Mas primeiro vamos ler aqui em Bereshit, capítulo de número 3, quando o homem ele peca contra o seu Criador, quando o homem e a mulher transgridem e percebem que estão nus e eles se escondem quando ouvem a voz do seu Criador. E quando isto ocorre, nós sabemos que há uma sentença de Deus para com a mulher, para com a serpente e também para com o homem. E uma das coisas que ocorrem depois da queda do homem, nós vamos ver agora em Gênesis, Bereshit, capítulo de número 3 e o verso de número 17. Veja o que é que o Criador fala, o que é que Deus fala para o homem. E diz assim: e ao homem disse, quem disse? Deus, porquanto escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com fadiga comerás dela todos os dias de tua vida. E espinho e abrolho produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás pão, até voltar para a terra, pois dela foste tomado, porquanto tu és pó, e ao pó hás de tornar. Aqui nós percebemos, meus amigos, que a terra, ela foi amaldiçoada por causa do homem, por causa da transgressão do homem. E nisto, se você perceber, espinhos e abrolho cresceram, ou seja, a terra ela foi modificada, ela foi atingida por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe consequências. A natureza em si, ela se transformou, ela começou a crescer cardos, espinhos, abrolhos. E a natureza do homem passou a ser uma natureza caída. Não só do homem, mas também dos animais. Os animais sofreram. Não foi só a natureza, mas todos os animais, as aves dos céus, os répteis, ao próprio ser humano, a sua natureza, por ser contaminada, ela passou a sofrer consequência. Então, meus amados, através desse versículo, através desse contexto, é que nós vamos perceber. No capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver o primeiro homicídio. No capítulo 5, a gente começa a perceber a corrupção do gênero humano. O gênero humano se corrompeu de uma forma tão grande, tão terrível,
que no capítulo 6, o Eterno ele anuncia a destruição. E nisto, nesse segundo vídeo, nós vamos perceber isto. Se você perceber, em Bereshit, Gênesis, capítulo de número 6, do versículo 11 ao 13, nós vamos ler aqui, para que você possa interagir conosco e poder aprender mais uma aula, poder perceber isto. Em Bereshit, no capítulo de número 11, capítulo de número 6, e o verso de número 11 ao 13, você vai perceber que a terra ela se corrompe. Diz assim o texto: e corrompeu-se a terra diante de Deus, e se encheu a terra de violência. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda a criatura, o seu caminho sobre a terra. Agora veja o verso de número 13, o que é que diz? E disse Deus a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de violência por causa deles, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aqui a gente percebe Deus anunciando a destruição da terra, porque o gênero humano havia se corrompido, a maldade se encheu de tal forma a ponto do Criador chamar Noé, que a gente conhece como Noé. Só lembrando, o nome de Noé em hebraico significa Noah, que significa consolo. Então, a gente aqui vê o Criador anunciando a destruição. Já em Gênesis, ou Bereshit, no capítulo de número 6, e o versículo de número 18 ao 22, a gente vai perceber Deus fazendo uma aliança com Noé, uma aliança com Noé. E isso nós vamos ver aqui, do verso de número 18. Diz assim: e estabelecerei a minha aliança contigo, e virás a arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de todo vivo, de toda criatura, 2, de tudo trarás a arca, para fazer viver contigo, macho e fêmea serão. Então, veja o que Deus faz, ele faz uma aliança com Noé. Verso de número 20, ele vai dizer o seguinte: da ave segundo sua espécie, e do quadrúpede segundo sua espécie, de todo réptil da terra segundo sua espécie, 2 de tudo virão a ti para fazer viver. E tu toma para ti de toda comida que é de comer, e juntarás para ti, e será para ti e para eles para comer. E fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenara, assim o fez. Veja que a aliança que Deus faz e a ordem que Deus dá para Noé e para seus filhos é de que 2 casais viriam até a ele, e ele deveria colocar na arca que havia de fazer. E não só isso, veja que aqui também o Criador diz que pega também para ti, além dos animais e das aves e dos répteis, alimento que se pode mastigar, que se pode consumir, que se pode comer, para ti e também para eles. Ou seja, o Criador ainda não havia dado carne para o ser humano comer. Mas como a corrupção já havia se generalizado, o que é que acontece? Neste caso, os homens já se alimentavam, os homens já eram transgressores. E o que é que Deus faz? Deus, para preservar a Noé, que era quem? Era um homem justo, íntegro, diante daquela geração, Deus faz uma aliança com ele, tá certo? E para preservar a ele, a seus filhos e suas mulheres, Deus também quis preservar os animais, juntamente com Noé e sua família. Isto é muito importante para a gente entender. Já, meus amados irmãos, em Bereshit, ou Gênesis, no capítulo ainda de número 7, e o versículo de 1 ao 3, e o verso de número 7 ao 9,
Noé faz separação dos animais. E é aqui que a gente vai perceber um princípio básico. Vamos ler para que você possa entender. Capítulo 7 está aqui, eu estou deixando para vocês aqui tudo também. Depois você, se você quiser pegar, quiser escrever, está tudo detalhadozinho aqui para que você possa poder conferir nas escrituras, tá certo? Então aqui, ó, Gênesis, no capítulo 7, do 1 ao 3, veja o que é que diz. E disse o Eterno a Noé, e disse o Eterno para Noé. Ele dá uma instrução para Noé. E qual é a instrução? Vem tu com toda a tua família à arca, pois a ti te vi justo diante de mim nesta geração. Ou seja, Noé era um homem justo naquela geração. E de todo quadrúpede puro ou limpo tomarás para ti 7 de cada macho e fêmea. E de todo quadrúpede que não for puro, 2, macho e fêmea. Também da ave dos céus, 7 de cada, macho e fêmea, para deixar viver somente sobre a face da terra. Percebeu que o Criador, ele dá uma instrução, parece até engraçado, porque ele diz assim, você vai pegar de cada animal limpo ou puro, tá certo? 7 pares. E aqui eu faço uma pergunta para você. Como Noé sabia distinguir o que era um animal limpo e o que era um animal impuro? Um animal puro ou um animal imundo? Como Noé sabia o que era uma ave pura, uma ave limpa e o que era uma ave impura? O que era uma ave imunda? Como Noé sabia o que era? Quem ensinou para ele? Porque você sabe, eu sei, nós sabemos que a lei da alimentação dos animais, o que é imundo e puro, só foi dada na revelação do Monte Sinai, do capítulo 19 do Êxodo em diante. Ali nós vamos perceber que Deus se revela no Monte Sinai ali para Moisés e para toda a congregação de Israel. Não existia Abraão, não existia Jacó, não existia Isaac, não existia as 12 tribos de Israel, não existia nada disso. Só existia Noé e aquela geração corrompida. Mas Noé, percebeu? Sabia distinguir. Por quê? Porque no versículo 22, o texto diz assim, e fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim o fez. Ou seja, Noé já sabia. Quem disse para ele? Quem ensinou? Isso significa que Noé já sabia porque os seus pais ensinaram. Eu não quero ser aqui anacrônico, tá certo? Não quero. O que é anacronismo? Talvez você não saiba. É quando você fala uma coisa que o texto não está dizendo. Você diz algo, mas o texto não está dizendo aquilo. E eu não quero dizer, porque não está dizendo, não está claro, dizendo assim, e Noé aprendeu de Adão, e Noé aprendeu do seu pai. Não, não está escrito isso, tá certo? Então eu não quero ser anacrônico. Anacronismo é isto, é você dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Porém, o texto está sendo claro, dizendo que Noé sabia, porque Noé executou a instrução do sagrado. Então, o que isso significa? É que ele já nasceu sabendo? Não. Mas que ele sim aprendeu de alguém. Ou seja, alguém já havia ensinado para Noé o que era um animal limpo e o que não era. Ou seja, Noé tinha plena consciência deste fato. Então eu quero que você lembre muito bem disso, porque nos próximos vídeos você vai começar a encaixar as coisas, vai começar a aprender, a entender de fato a instrução do Eterno sobre a alimentação. Tá certo?
E no versículo de número 7 ao 9, você vai ver algo interessantíssimo. Diz assim o texto: e vieram Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele para a arca, por causa das águas do dilúvio. E interessante agora, verso 8, do animal limpo ou do animal puro, e do animal que não é puro, ou animal que não é limpo, ou seja, são animais impuros, imundos, e da ave, e de tudo que se arrasta sobre a terra. 2 de cada vieram a Noé, a arca, macho e fêmea, segundo ordenou Deus a Noé, ou a Noé. Perceberam que os que vieram para Noé, e que Noé separou, fez a separação, foram os limpos e os não limpos. Interessante isso, né? Muito importante frisar essa coisa, para que você possa captar e entender que não é coisa da lei de Moisés. Essa questão de animal limpo e não limpo, de ave limpa e impuro, não é uma coisa que veio da lei de Moisés. Não, é uma coisa divina e é uma coisa passada, é uma coisa da origem, de lá desde o princípio. E que você possa entender isso. Tá certo? E o que é que acontece? Já em Gênesis, aí é onde a gente vai agora entender. Deus anuncia, todos entram dentro da arca, Deus envia o dilúvio, fecha por dentro e envia o dilúvio e destrói tudo que se movia. Deus abriu as comportas dos céus, também as que estavam debaixo da terra. A água veio. Deus disse que o dilúvio duraria 40 dias e 40 noites. E assim ocorreu. Depois disto, depois de passar 120 dias, o que é que acontece? Para-se de chover, a água fica flutuando e depois a água ela vai minguando detalhadamente para que você possa entender. E o que acontece? As águas baixam. Noé, ele sai da arca com os animais. E agora é onde a gente vai focar. É aqui, Gênesis capítulo de número 9, verso de 1 ao 4, Deus dá a carne para o ser humano. E é aí, por quê? Por a terra ser amaldiçoada, por causa do ser humano, o pecado danificou toda a raça humana, todo ser que vivia. Uma nova era começa, uma nova geração começa, mas agora, mesmo com a terra corrompida, Deus agora, ele dá algo a mais. E isso nós vamos ler para encerrar este vídeo. Capítulo de número 9 de Gênesis. Bereshit, capítulo de número 9, do verso de 1 ao 4, nós vamos ler e vamos encerrar o nosso vídeo de hoje. Diz o seguinte, verso de número 1 do capítulo de número 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, Deus pede para que eles possam se agruparem e poderem gerar filhos. Essa é a bênção que o Criador dá para Noé e para seus filhos. Depois, em seguida, ele diz o seguinte, e vosso temor e o vosso medo seja sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, e sobre tudo o que a terra produz, do que se arrasta nela, e sobre todos os peixes do mar, em vossas mãos foram entregues. Deus entrega tudo que se move para o ser humano. Aí, eu coloquei aqui em hebraico o verso de número 3, tá certo? O verso de número 3, que está escrito o seguinte, por que eu não vou ler todo o texto que a gente vai falando em hebraico? Porque nós iríamos gastar muito tempo, tá certo? Os vídeos ficariam muito grandes,
mas aqui pelo menos você está aprendendo de alguma forma um pouco também de hebraico, tá certo? É muito importante. E o texto está escrito o seguinte, em hebraico, Kol remesh asher huchai lahem ireye leachilá keirek esev natati lahem et kol. E o que isso significa? Em português, o que está escrito? Né? Tudo que se arrasta, ou todo o que tem vida, tudo o que vive, tudo o que vive, tudo o que se move, lahem, para vós, e reie será para vocês. O que? Leachilá. Aqui eu circulei porque tem para alimentar, mais uma vez, para mastigar, destruir, consumir. Ou seja, o que é que Deus agora está dando? Está dando o animal, o ser vivo, para que ele pudesse também se alimentar. Aí ele vai dizer assim, veja que coisa interessante, Keirek, esse, como a verdura de erva. Ou seja, como eu dei, você se lembra do primeiro vídeo? Se você não assistiu o primeiro vídeo, volte lá, não assista primeiro este, volte ao princípio, o primeiro vídeo sobre alimentação. Ou seja, o Eterno está dizendo o seguinte, como Eirek, como a verdura, tá certo? Como a verdura de erva, natati, eu dou. Além da verdura de erva que Deus deu, Deus também dá tudo. Tudo o quê? Todos os animais, tudo que se arrasta, tudo que se move sobre a face da terra, o Criador, ele dá para o alimento. Então, aqui no capítulo 9, e o verso do 1 ao 3, Deus abençoa a Noa e a seus filhos e dá para ele, além dos frutos, além da verdura, além disto, Deus também dá a carne. Porém, no próximo vídeo, nós vamos aprender, eu coloquei aqui do verso 1 ao 4, mas na verdade o versículo 4, Deus vai tratar de outro assunto que também está relacionado à alimentação, que é o sangue. Entendeu? Será que o ser humano pode se alimentar? Tudo sobre alimentação, nós vamos tratar nesses vídeos. No próximo vídeo, nós vamos tratar exatamente sobre isto, sobre o sangue. Será que podemos se alimentar de sangue? Porque no verso 4, vai dizer o seguinte, porém, a carne com sua alma, ou seja, o seu sangue, não comereis. E isso nós vamos tratar no próximo vídeo. Queremos mais uma vez agradecer a você, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Eterno tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.